Olha o sumido. Uau, tá é bonito. Olá, sedentos por conhecimento, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Aqui iremos fazer, ou melhor, irei mostrar para vocês um processo inverso do qual nós utilizaremos das raízes para achar os fatores de uma função polinomial. Como assim? Vou escrever aqui para justo não confundir. Nós utilizaremos as soluções, os zeros, as raízes, como melhor preferirem chamar. Aqui eu vou escrever raízes. Nós utilizaremos as raízes para achar os fatores. Lembrem-se o que é que eu quero dizer como fatores. Vocês lembram, né? O conceito em si de fatores. No caso, se não lembrarem, tudo bem, eu vou relembrar aqui para vocês. Porque é normal esquecermos. Mas vamos lá. Continuando, fatores. Digamos que fatores são todos aqueles termos que, quando multiplicados, pode ser somente um fator, pode ser dois ou mais fatores, que quando multiplicados vão dar um resultado que era o esperado, ou até mesmo o inverso, se quisermos achar os fatores de um número. Exemplo, quais são os fatores de 6? Os fatores de 6, o que eu estou dizendo é quais são os números, os algarismos que, quando multiplicados, darão 6. No caso, eu vou pegar os algarismos inteiros, tá bom? Ou seja, seria 1 e 6, que se eu multiplicar vai dar 6. Menos 1 e menos 6. Quando eu digo inteiro, gente, é inteiro mesmo. Ou seja, abrange tanto o número dos naturais quanto a questão dos negativos em si. Agora, continuando. Outro seria 2 e 3, ou menos 2 e menos 3. Entende? É isso que eu quero dizer quando digo fatores. Mas enfim, então, quando eu falo que nós utilizaremos das raízes para achar os fatores, o que eu quero basicamente dizer é que faremos isso bem daqui, ó. No vídeo passado, meu agora, vocês viram quais foram as raízes que nós achamos. Que no caso até expliquei, recomendo até vocês assistirem a questão da multiplicidade de uma raiz no vídeo passado, claro. Continuando. No vídeo passado, para a função polinomial que lá existia, obteve-se como raízes, perdão, eu vou botar em ordem, o menos 3, o menos 1 meio, e aí eu vou até botar em verde o 4. Foi esse 4 que teve o que chamamos de Foi esse 4 que teve o que chamamos de multiplicidade de raiz. Eu vou botar um fundo aqui para melhor podermos enxergar o que eu quis dizer aqui. Enfim, foi esse 4 que teve uma multiplicidade de raízes. Mas, continuando. Enfim, tendo em mente esses fatores que achamos tendo em mente essas raízes que achamos na função polinomial passada, do vídeo anterior a esse, como, graças a ela, eu poderia achar os fatores daquela função polinomial. Como, Messias? Como? Simples, é até relativamente simples. Tem uma coisa chamada teorema dos fatores. Escutem o que eu quero dizer. Teorema dos fatores. Eu vou escrever aqui para caso alguém esteja escrevendo aí também escrever. Teorema dos fatores. O que esse teorema diz? Diz que é possível alternar entre fatores e raízes se você conhecer pelo menos
um deles. Ou seja, se você conhece os fatores, você conhece as raízes. Se você conhece as raízes, você consegue conhecer os fatores. E isso vice-versa. Oxente, como isso é possível? Simples. Isso é possível porque eu não vou escrever aqui o que eu falei, tá bom? Mas eu vou escrever a explicação melhor de como isso é possível. Ó, leve em conta que x menos c é fator, ou seja, ele é um número que quando multiplicado por outro vai dar aquela função polinomial. Multiplicado por outro fator vai dar a função polinomial. Ele é fator de f de x. Então, vocês concordam que se eu inventar de colocar como valor de x c, seja, deixa eu até fazer com outra coisa aqui. Se eu inventar que f de x vai ser c, então acaba aqui f de c vai ser zero. Porque se eu substituir c aqui, ó, vai ficar c menos c. C menos c, zero. Ou seja, c vai ser a raiz. Entende o que eu quero dizer? E por que vai ser a raiz? Porque lembrem-se o conceito de raiz, o conceito de zero, o conceito de solução. Significa que aquele valor, quando posto no lugar de x, faz com que a equação dê zero. Por isso ele é considerado a raiz. Então, continuando, é partindo desse preceito de que se x menos c é um fator da função f de x e que logo c vai ser raiz, que iremos dar continuidade ao que eu falei aqui em cima. Da seguinte forma, independentemente se vocês viram ou não meu vídeo passado, com base no que eu já anotei aqui no condizente às raízes, poderemos então tomar a seguinte ação, que é o que? É dizer que os fatores daquela função polinomial que eu escrevi no antigo vídeo equivalerão a... Eu venho aqui e escrevo x menos... Aí, no caso, o valor que tem ali em cima, que no caso vai ser menos 3. Aí, vezes... Porque lembrem-se que é um fator, ou seja, é um número que está multiplicando outro fator daquele resultado que vai vir a dar ele, entendeu? Assim, pronto. X menos menos 3 vezes, aí o que? X menos menos 1/2 vezes. Aqui entra uma coisa interessante, que é a questão que eu falei que o 4, ele tem multiplicidade, não é? Ou seja, ele tem uma multiplicidade de 2. Uma multiplicidade par de 2 e mais específico, ou seja, ele foi empregado 2 vezes para então reduzir, fazer um polinômio reduzido, para só depois conseguirmos então achar as outras raízes aqui, ó. Mas claro, isso vocês saberão caso assistam o outro vídeo. Continuando, x menos 4, por quê? Porque ele tem uma duplicidade, tem uma multiplicidade, melhor dizendo. Pronto. Mas aí que tá, chegamos aqui, espero que estejam enxergando. Chegamos aqui, o que é que eu faço agora? Bom, eu tenho desde cá em mente que esse valor e esse são iguais, né? Então eu posso facilmente dizer que se um número está multiplicando por ele mesmo, então equivale a eu dizer que ele está ao quadrado. X menos 4 ao quadrado. Enfim, só quis realmente deixar em evidência isso daqui. Mas continuando, então chegamos nesse segmento aqui, nesse resultado, nesses fatores aqui. Então Messias, tu tá me dizendo que, opa, mal dá para enxergar isso aqui. Tu tá me dizendo que esses fatores aqui, se eu os multiplicar, eu obterei a então função polinomial que você mostrou no vídeo passado? Sim, exatamente. E isso também já se encaixa no que eu quis a princípio dizer nesse vídeo, que é a questão do teorema dos fatores, tá bom? Certíssimo.
Mas agora vamos para outro tópico dessa aula, qual gostaria de debater com vocês. No caso, eu vou deixar esse título aqui como mostra de que algo que já foi então dito na aula. No caso, esse daqui. Deixar já no cantinho bem aqui, bonitinho. Mas continuando. O que eu quero agora falar é relacionado a você conseguir expressar polinômios em gráficos, tá certo? Conseguir expressar polinômios em gráficos. Aqui foi a parte 1, a parte 2 agora será expressar. Aí, e abre aspas, esses polinômios podendo ser ou não maior do que 2, tá bom? Ter grau, melhor dizendo, maior do que 2, tá bom? Então não terão problemas não. Deixa eu só escrever aqui. Pronto, esse é o próximo tópico daqui que eu gostaria de falar. Vamos lá. Então, eu vou utilizar aqui, a princípio, eu vou almejar, na verdade, tentar utilizar o mesmo polinômio que eu fiz na aula passada. Mas não se preocupem, por causa que eu posso muito bem reescrever aqui e mostrar para vocês como foi ele, tá certo? Assim, não terão dúvidas do que eu estou falando. Mas antes de eu chegar a esse momento, deixa eu falar. Para você expressar um polinômio em um gráfico, você seguirá algumas etapas, tá certo? Por exemplo, a primeira etapa que eu recomendo fazer é você analisar em si a função polinomial que você tem aí, que você quer fazer o gráfico dela, é analisá-la. Pronto, analisou a função, olhou bonitinho. Agora me diga, qual é o valor da constante? Eu vou já escrever aqui qual é a função polinomial que eu fiz na antiga aula, tá bom? Mas até lá, qual é a constante da tua função polinomial? Ah, não sei, sabe sim, é só olhar. A constante é o valor unitário. Se ela não aparece, então ela é zero. Mas continuando, deixa eu somente reescrever aqui qual é a função que eu tanto estava falando, que era essa bem daqui, ó. 2x a quarta menos 9x a terceira menos 21x elevado ao quadrado menos o termo linear, que é 88x. Epa, não tá cabendo não. Deixa eu diminuir aqui. Oxi. Pronto, menos o termo linear, mais... Ah, não é menos o termo linear, é mais o termo linear. Mais 48. Enfim, é isso daqui. Pronto, essa foi a função polinomial que eu tanto estava falando, que eu fiz lá no vídeo passado. Eu já então escrevi aqui quais são as raízes dela, mas não é isso que eu quero falar a primórdio mesmo. Mas enfim, para você expressar os polinômios em gráficos, após analisar a sua função polinomial, no caso a minha é essa daqui, eu vou ver qual é o valor da constante, no caso aqui é 48. Então eu sei que o valor da constante indica em qual parte do eixo X ou do eixo Y o gráfico irá passar, o tracejado irá passar, que no caso é aqui, no ponto 48. Não está em escala. Aí continuando.
Não está em escala real. Aí continuando. Pronto. Feito essa pequena análise, de cara eu recomendo também já, no caso o próximo passo, melhor dizendo, é olhar o termo regente. Como assim o termo regente? Esse termo aqui, ó. Olhando esse termo, e mais específico ainda, a questão do grau e do coeficiente. Como assim, Messias? Dessa forma, eu vou tentar melhor indicar para vocês. Vocês olharão se o grau será... Opa. Se o grau será par ou se o grau será ímpar. Bem como também olharão a questão do coeficiente para saber se o coeficiente é positivo ou negativo. Isso é importante, uma vez que vocês conseguirão, com essas duas análises, saber como se dará o gráfico como um todo. Exemplo, nesse caso aqui, como o grau é par, então eu sei que... Tá certo. Como o grau é par, eu sei que ele terá duas extremidades. Serão essas ou apontando para cima ou apontando para baixo. Nesse caso aqui, dessa função polinomial, por o termo regente ter grau par e o coeficiente ser positivo, então eu sei que, igual a gente conhece em função quadrática, o tracejado dela será 2, no caso, finjam que aqui eu estou desenhando outro gráfico, será apontando para cima e apontando para cima, certo? Isso porque é grau par, ou seja, tem duas extremidades apontando para o mesmo lado, seja para cima ou para baixo, e esse apontar para cima ou para baixo vai depender se o coeficiente é positivo ou negativo, tá bom? Pronto. Se é positivo, igual vimos, no caso nessa função aqui, vai estar desta forma. E se fosse negativo, e no caso o grau fosse par e o coeficiente negativo, então seria o contrário, o inverso. No caso, o inverso do positivo, que no caso seria o quê? Seria indo para baixo. Tá, entendi. Pelo menos essa parte eu entendi, você diz. Tá, e se fosse ímpar o grau? Se fosse ímpar o grau, então teria em mente uma coisa. Se o coeficiente fosse positivo e o grau ímpar, então à esquerda estaria ele vindo para baixo, certo? E à direita estaria ele indo para cima. Ou seja, só trachejando, dizendo assim, melhor dizendo. Pode notar que basicamente é de certo que quando é assim tem ponto máximo, ponto mínimo. Não que no outro não tenha, mas é porque nesse fica bem mais evidente. Mas continuando. E se o grau for ímpar e o coeficiente for negativo? Então é o inverso. O inverso que eu digo é assim. Esse vai para cima e esse vai para baixo. Esse tracejado que eu fiz aqui no meio é puramente ilustrativo, tá bom? Enfim. Tá. E qual o próximo passo após analisar esse termo regente? Bom, agora o bicho pega mesmo. Tentem achar as raízes com base nos métodos que eu já ensinei aqui no canal. Tentem achar as raízes da função polinomial e achar das raízes tá de boa. Por quê? Por causa que agora vai ser só mais meramente cálculo mesmo. Vamos lá. Eu vou melhor mostrar para vocês aqui. Lembrem-se que eu disse que as raízes dessa função eram menos 3, menos 1 e 4 com multiplicidade, no caso. Com multiplicidade, no caso. Mas vamos lá, por que eu escrevi aqui eles? Por causa que é o seguinte, já vou os colocar aqui no gráfico,
plano cartesiano, melhor dizendo, ou seja, menos 3. Eu vou utilizar outro porque esses daqui estão muito apagadinho. Menos 3, menos 1/2 e 4. Pronto. Agora tá explicado. Pronto, Messias, eu fiz isso. E agora? Eu já sei também que como é que vai ser esse gráfico aqui. Tá certo? Esse gráfico vai ter uma parte que vai vir positiva, bem como também vai ter duas extremidades, ambas vão estar apontando para cima, segundo o que você falou aqui. Exatamente isso. Mas vejamos como vai ser bonitinho mesmo. Vejamos. Para então já melhor construirmos o gráfico, caso não tenhamos em si uma calculadora gráfica, aqui, o que é que faremos? Daremos valores de teste entre os intervalos. Como assim? Que intervalos é que você está falando? Bom, pessoal, analisem comigo aqui. Vocês concordam que os valores que possa vir a tx, eles são de menos infinito a 3, a menos 3 no caso, perdão. Eles são de menos 3 a menos 1/2. Concordam? Esse pequeno espaçozinho aqui, ó. E eles podem vir a ser, e não, ainda tem mais. Eles podem também vir a ser de menos 1/2 a 4. E ainda mais, tem mais ainda. Eles ainda podem ser de 4 ao infinito e além. Vocês concordam que são esses os intervalos que possuem o gráfico, né? Ou seja, daremos valores nesses intervalos. Por que eu vou dar valores nesses intervalos? Para que assim eu ache pontos e com base nesses pontos eu possa construir, ou melhor, eu possa entender se o gráfico naquele segmento vai estar acima do eixo X positivo ou vai estar abaixo do eixo X negativo. Tá, blá 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 blá. Vamos testar que é bom. Vamos testar primeiramente nesse intervalo aqui azul, o menos infinito ao menos 3. Que número eu posso colocar aqui? Eu posso colocar como X no caso. Eu posso colocar o menos 4. Menos 4. Onde é que eu vou jogar esse menos 4? Vou jogar aqui, ó. Aí para não ter o trabalho de eu ficar fazendo aqui e estender mais ainda a aula, eu já acabei por fazer. Quando eu coloco x como menos 4 naquela função, o resultado que dá é um resultado positivo. Então eu sei que, basicamente, todos os valores que serão menores do que menos 3, no caso menos 4, menos 5, menos 6, eles estarão nessa parte aqui, positiva do gráfico. Estarão acima do eixo X. Pronto, é isso que eu quero dizer, pessoal. Já se eu for testar algum valor nesse segundo intervalo, ou seja, menos 3 a menos 1/2, sei lá, digamos que 0. Não, ele não está nesse intervalo não. Digamos que menos 2. Pronto, menos 2 está nele? Tá, porque está entre menos 3 e menos 1/2. Pronto, se eu testar menos 2, novamente, eu já fiz, então, para não poupar tempo, vai dar um valor negativo, no caso o y, quando eu botar menos 2 nessa função polinomial aqui, vai dar um valor negativo, significando que nesse intervalo aqui, os números que estiverem entre eles, provavelmente estarão abaixo do eixo X. Já no terceiro intervalo, que é o intervalo amarelinho aqui, o que acontecerá nele? Que é entre 1/2, menos 1/2 a 4. Se eu colocar, por exemplo, o 0. Se eu colocar o 0 vai dar bonito.
0, 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 0. Ai, 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 ai. Se eu colocar o 0 vai dar bonito, porque, enfim, é como a gente já conhece. Vai dar um valor positivo, melhor dizendo. Para já não enrolar tanto aqui, vai dar um valor positivo. Um valor positivo, que eu digo assim, é um valor para y. Então, significando que vai estar o ponto acima do eixo x. Aqui nessa região aqui. Tá, estou compreendendo. No caso, já dá para até enxergar como é que está vindo como é que vai ficar a questão do tracejado, do gráfico. Espero que estejam enxergando isso também. Mas continuando. Tá, Messias. E se agora eu vou testar um valor do quarto intervalo? Um valor do quarto intervalo a qual eu escolhi foi o 5, para facilitar a vida. E o que aconteceu? Deu um valor positivo, galera. Deu um valor positivo, um ponto positivo. Um ponto que está acima do eixo X, acima do eixo das abscissas. Ou seja, aqui, ó. Então, tá. O que temos em mente? Temos em mente que o tracejado vai vir aqui, o tracejado do gráfico vai vir aqui, vai passar pelo ponto -3, vai descer, vai subir, ou seja, passando pelo ponto -1,5, vai subir, vai descer. Por que eu sei que ele vai descer, Messias? Por quê? Porque ele tem que pegar no 4. Ponto, pegou no 4, vai subir de novo. Entende? É isso daqui que eu entendo, que eu entendi como gráfico. Eu entendi isso daqui também por causa que o quê? Eu disse para vocês que quando eu testei o 5 deu positivo, mas não só deu positivo, eu posso também dizer que o ponto 5, o ponto quando o x é 5, ele dá um valor para cá, ou seja, quanto mais eu testar, mais alto ele vai ficar e tudo mais. É por isso que eu estou dizendo para vocês essa questão. Tá, mas tem uma peculiaridade também, que eu não sei se vocês perceberam, mas aqui o 4, basicamente o gráfico faz essa quicadinha no eixo X. Essa quicadinha é por causa justamente, por assim se dizer, da multiplicidade de 4. Mas é uma multiplicidade par, ou seja, o 4 basicamente, como vocês viram, ele vai ter uma multiplicidade par, significando que ele vai aparecer duas vezes como raiz de um polinômio reduzido. Enfim, é importante dizer isso porque por causa que se ele fosse uma multiplicidade ímpar, só a via de característica mesmo, ou de curiosidade, ele poderia vir passar direto, ó, ele passaria direto se ele fosse uma multiplicidade de raiz par. Mas como ele foi utilizado duas vezes, ou ele passaria direto se ele fosse uma multiplicidade de raiz ímpar. Mas como ele foi uma multiplicidade de raiz par, ou seja, nós o utilizamos duas vezes para então reduzir o polinômio, fazer um polinômio reduzido, aí ele acabou por, graficamente falando, dessa quicadinha aqui, ó. Isso é interessante, porque se vocês estiverem analisando um gráfico e acabar por verem que tem essa quicadinha no eixo X, vocês já podem justamente interpretar que aquele valor de X não é somente uma raiz, mas é uma raiz especial, uma raiz com multiplicidade par. Entende? Pronto. Explicado isso, já estou tranquilo e favorável, por causa que o que eu vou mostrar para vocês agora será nada mais do que aplicando as técnicas que aqui já foi aprendida, porém com todos, ou melhor, quase todas as raízes imaginárias. Vamos lá. Eu aqui apaguei tudo, aí eu botei aqui como tópico também, igual eu fiz com outro aqui, para termos em mente o que já aprendemos aqui nessa aulinha. E vamos lá. Aqui nessa função polinomial, eu mostrarei para vocês, claro, como iremos, além de expressar o gráfico, ou eu irei mostrar para vocês como iremos expressar o gráfico dessa função aqui, polinomial. E também de quebra já mostrarei outras coisas que ensinei nas aulas anteriores, tá certo? Tá certo. Vamos lá na carreira, speedrun. Eu brincando. Mas enfim, continuando. O primeiro passo que eu irei fazer, que no caso, como eu já disse, eu vou deixar bem aqui
uma construção de um plano cartesiano pré. O primeiro passo que iremos fazer, como eu já tinha passado no exemplo anterior, é justo ver a questão do termo independente, já ter em mente que é por aqui que ele vai passar o gráfico no eixo Y, ou seja, menos 6. Ah, é menos 6, né? É, tá certo, é menos 6. Vou botar um pouquinho mais para baixo. Menos 6. Pronto. A questão do termo regente, ele é positivo e tem, no caso o coeficiente que eu estou dizendo, e ele tem grau par, ou seja, terá duas extremidades apontando para cima. Tchum, 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 tchum. Enfim, continuemos. Agora a parte das raízes, tá certo? Alright? Tudo bom? Vamos lá. As raízes. Deixa eu trocar de cor aqui. A forma qual dá para se achar as raízes daqui é primeiramente aplicando o... Ah não, já sei. Primeiro eu vou ter em mente quantas raízes reais positivas, raízes reais negativas ou até mesmo raízes reais imaginárias puras terão, tá certo? Ou como eu poderia fazer isso? Eu farei isso através do método de Descartes, o jogo de sinal de Descartes, que é o seguinte: tem aqui a função g de x, eu contarei quantas vezes ela troca de sinal os coeficientes que multiplicam as incógnitas que estão em ordem decrescente relacionada no sentido do seu grau, mudarão de sinal. Exemplo, aqui é positivo. Não mudou de sinal, não mudou de sinal, mudou uma vez de sinal. Uma vez de sinal, uma vez de sinal, duas vezes de sinal. Duas vezes de sinal, três vezes de sinal. Pronto. Daqui para cá trocou uma vez de sinal os coeficientes. Daqui para cá, duas. Daqui para cá, três. Ou seja, eu sei que terá até três raízes reais positivas ou uma raiz reais positiva. Certo? Certo. Já no condizente às raízes reais negativas, eu vou lá e escrevo g de x como menos x. Meu Deus. Ou seja, basicamente nos termos em que tem grau 4 ou grau par, não vai nem mudar. Então eu posso só repetir os termos que tem grau par, seja x4, 7 e menos 3x. E menos 6 também, que ele não vai mudar. Vamos lá. Agora, continuando. Já nos ímpares, os que tem grau ímpar, que é o 3, o 1, eles irão mudar de sinal. Então, logicamente, agora ficando menos isso e menos isso aqui também. No caso, o menos isso que eu estou falando é menos x ao cubo e menos 7x. Então, vamos contar agora quantas vezes eles trocam de sinais. Espera aí. Vamos contar. Aqui é mais. De mais para menos, trocou uma vez. Pronto. Ele trocou uma vez. E somente uma vez. Certo? Então, a quantidade de raízes reais negativas que possa vir a ter é somente uma. Ok? Tá, por que eu preciso... Importante saber disso. Por quê? Por causa que, como eu mostrei na outrora aula, o grau da maior incógnita diz a quantidade máxima de raízes que você possa vir a ter, sejam elas raízes reais positivas, raízes reais negativas ou raízes imaginárias puras. Então, se eu sei que o máximo é 4 e eu sei que 3 ou 1
raiz real positiva, R, P, e que somente uma possa vir a ser uma raiz real negativa, RN. Então, o que eu posso ter em mente? Eu posso ter em mente que se dará da seguinte forma. Eu vou fazer uma pequena tabelinha aqui, tá bom? Não liguem. RP de raiz real positiva, RN de raiz real negativa e de raiz imaginária pura, RIP, é morto em inglês. Se eu de um estoque de 4, claro. Então, se eu vier a ter 3 raízes reais positivas e uma raiz real negativa, eu vou ter 0 raiz imaginária pura. Se eu tiver uma raiz real positiva, uma raiz real negativa, que essa é a única possibilidade que ela tem, e então significará que eu terei então 2 raízes reais ou 2 raízes imaginárias puras, porque de um estoque de 4. Agora, se eu vier a ter é possível que eu venha a ter também, peraí, é porque eu estou pensando aqui nas possibilidades que ele me dá, que é o seguinte: ou eu venha a ter uma dessa, ou 3 ou uma dessa. As demais fica a critério do corrameiro. Eu estava pensando que era possível ter 0 raízes reais positivas, porém não é. Por quê? Porque não me deu a opção aqui. E eu estava pensando também que poderia vir a ter 0 raízes reais negativas, porém não, porque também não me deu a opção aqui. Então, as possibilidades que possa vir a ter. Ou eu vou ter raízes reais, raízes imaginárias puras, ou eu não vou ter. Pronto. Tá, Messias, tu acabou de fazer isso. Tenha em mente, continue. O que é que eu vou fazer então para achar agora as raízes? Pronto, galera. Para você achar então as raízes, façamos, ou melhor, testemos a questão do teorema da raiz racional. Eu vou só apagar isso aqui, tá bom? O que diz esse teorema da raiz racional? Que foi o que eu também falei na aula passada. Diz que todos os fatores da constante, lembra o que eu disse como fatores? Dividido por todos os fatores do coeficiente regente, da regente, darão raízes, entre as raízes, darão raízes racionais, ao qual a gente utilizará numa divisão sintética, porque a bicha é boa, e então descobriremos até uma certa coisinha. Então faremos na verdade um polinômio reduzido, e com isso acharemos as então raízes. Querem ver? Querem. Vamos ver. Por exemplo, quais são todos os fatores que dão menos 6? Vocês concordam comigo que é 1 e menos 6, menos 1 e 6, menos 2 e 3, menos 3, no caso eu vou escrever aqui, 2 e menos 3, certo? Vocês concordam que é isso, né? Se sim, perfeito. Então vamos lá. E quais são todos os fatores de 1? Todos os fatores de 1 ou é 1 e 1, ou é 1 e 1 também. Os fatores de 1 é 1, que quando multiplicados darão 1. Mas enfim, então se dividirmos, eu vou sintetizar essa informação que eu escrevi aqui só para vocês terem uma noção, mais ou menos 1, aí também mais ou menos 2. Por que eu digo mais ou menos entre os fatores? Por causa que foi isso que deu aqui, ó. Tem tanto um valor positivo de 2 quanto um valor negativo. Tem tanto um valor positivo de 1 quanto negativo. Tem tanto um valor positivo de 3 quanto negativo. Tem tanto um valor positivo de 6 quanto negativo. Entende? Foi por isso que eu fiz. Então vamos lá. Mais ou menos 3 ou mais ou menos 6.
são esses. Se eu dividir todos esses por... os fatores que darão é 1 vezes 1 e menos 1 vezes menos 1, né não? Porque se eu multiplicar menos 1 vezes menos 1, vai lá e dá também... Aqui é um i. Vai lá e dará também 1. Então tá. Então vocês concordam que sintetizando essa informação aqui também dará mais ou menos 1. Ok? Ok. Não preciso repetir. Agora, vamos lá. Se eu dividir todos esses que estão do lado de cá por esses que estão do lado de cá, vai dar a mesma coisa, por assim se dizer. Então, eu já posso então utilizar esses fatores aqui como raízes racionais. E como eu saberei que um deles, quando aplicado nesse polinômio aqui, vai dar 0? Como eu poderei saber? Testando. Exatamente, testando. No caso, nós podemos testar aqui na marra mesmo, ou seja, tacando o valor aqui, ou podemos testar por divisão sintética. Podemos? Podemos. Faremos? Vamos fazer, porque é muito melhor, porque se inventarmos de colocar o 6 aqui, por exemplo, substituindo essa incógnita x aqui, 6 vezes 6 vezes 6 vezes 6 mais 6 vezes 6 vezes 6 menos 3 vezes 6 ao quadrado, vai dar uns valores tão grandes que é melhor a gente fazer com a divisão sintética, pois essas nos ajudam nessas horas. Nessas horas, claro, tem condições para utilizar mesmo, mas na maioria das vezes ela ajuda. Enfim, vejamos aqui uma coisa. Eu vou primeiramente testar 1. Eu venho, escrevo. Aí eu escrevo quais são os coeficientes que estão lá em cima. Que no caso são 1, menos 3, 7, menos 6. Ok. Aí eu pego e desço esse primeiro 1, multiplico. 1 vezes 1, 1. 1 mais 1, 2. 1 vezes 2, 2. 2 menos 3, menos 1. Menos 3 mais 2, que é o que eu quis dizer. Menos 1 vezes menos 1, menos 1. Menos 1 mais 7, 6. Eita. 1 vezes 6, 6. Menos 6 mais 6, 0. Pronto. Chegou no 0, então significa que achamos uma das raízes. Já sabemos então que 1 é uma das raízes. Ok. Muitíssimo bom. Parabéns. Agora, vejamos se o 1 tem multiplicidade. Como ver se 1 tem multiplicidade? Seja de 2 ou de 3. Que no caso eu digo assim, multiplicidade par ou multiplicidade ímpar. Para sabermos isso, vamos lá e testamos o 1 de novo. Ou seja, isso com os coeficientes que achamos aqui. No caso, 1, 2, menos 1, 6. O 0 não, tá? Porque o 0 é resto. Pronto. Então vamos lá e descemos o 1. 1 vezes 1, 1. 1 mais 2, 3. 1 vezes 3, 3. Menos 1 mais 3, 2. 1 vezes 2, 2. 2 mais 6, 8. Pronto, não sobrou o valor que esperávamos. Então vamos lá. Então já sabemos que 1 não vai ter uma multiplicidade, mas sabemos que ele é uma das raízes. Ok. Vejamos aqui agora outro número aqui, daqui. No caso, vou testar. Podemos testar ou 1, o menos 1, o mais 2, o menos 2, o mais 3 e o menos 3. Eu vou testar, sei lá, menos 3. Menos 3, aí vem 1, o 2. Lembra, essas incógnitas que eu estou escrevendo aqui são essas bem daqui, ó. Por quê? Por causa que eu estou reduzindo o polinômio. Aí vamos lá. Abaixa o primeiro aqui.
Menos 3 vezes 1, menos 3. Menos 3 mais 2, menos 1. Menos 3 vezes menos 1, 3. Mais 3 menos 1, 2. 2 vezes menos 3, menos 6. Uou. Menos 6 mais 6, 0. Pronto, chegamos, achamos a segunda. E acabamos por então chegar a um polinômio do segundo grau. Oxente, Messias, como assim um polinômio do segundo grau? É porque assim, galera, vejam isso bem daqui, ó. Que é o que sobrou aqui. O 2, aqui se lembra que o que diferiu esse primeiro conjunto de números aqui, ó, do que tá aqui em cima, é só que a gente não colocou as incógnitas junto. Mas percebam que quando eu coloco as incógnitas, claro, da menor para o maior, ou seja, aqui sendo o coeficiente ou a constante, aqui sendo o termo linear e aqui sendo o quadrado, chegamos a essa. E quando então vamos fazer, como é que se diz? O cálculo em si, por exemplo, utilizando a fórmula de Bhaskara, para os mais íntimos, a fórmula quadrática, aí é aqui mesmo que poderemos descobrir se a discriminante, no caso delta, será negativo. Se ele for negativo, então com certeza indicará que há a existência de raízes imaginárias, ou delta será positivo, indicando que não existe, não existe. Pronto, vamos lá, deixemos de enrolação. Para essa função aqui, essa bem daqui, essa bonitinha, o que acontecerá será o seguinte. Deixa eu ver se fica legal. Fica. O que acontecerá será o seguinte. Vou já testar o delta logo. Delta é b ao quadrado menos 4ac. O valor do b aqui é menos 1. Menos 1 ao quadrado, 1. 1 menos 4 vezes a vezes c. Basicamente, eu sei que isso daqui vai dar um número... espera. Sei. Eu sei que isso daqui vai dar um número negativo. Sabe por quê? Por quê, Messias? Por causa que A não é negativo e C não é negativo. Aqui, os valores de A ou valores de A e C não são negativos. Então, vai permanecer esse valor negativo aqui. E como eu sei que o valor que vai estar aqui vai ser com certeza maior do que 1, 1 menos um número maior do que ele vai dar um número negativo. Mas vejamos na prática. 4 vezes A é 1. 4 vezes... menos 4 vezes 1, menos 4. Menos 4 vezes C. No caso, menos 4 vezes 2. Menos 4 vezes C é menos 8. Ou seja... Tá certo? Tá. Ou seja, vai dar menos 8. 1. A discriminante é menos 7. A discriminante é negativa. Meu Deus. Uau. Pronto. Sabemos então que a discriminante é negativa. 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 Pronto. Vamos agora partir para a fórmula de Bhaskara. No caso diz o seguinte. Menos b mais ou menos raiz de delta. No caso, delta é 7. Tudo isso dividido por a vezes 2. Ou 2 vezes a. A é 1, né? Então, vamos deixar logo 2 aqui separado. Pronto. B é menos 1, né? No caso, menos B. Menos 1 é o que vai ficar. No caso, vai ficar 1. 1 mais ou menos. Lembrem-se que o menos 7 nada mais é do que eu dizer o seguinte, que é menos 1 vezes 7. Como eles estão sendo multiplicados numa cor, como é que se diz? Uma raiz, é a mesma, eu posso dizer tranquilamente que seria o mesmo que eu fazer assim, ó. Vezes. Que é uma propriedade da radiciação. Aí esse valor aqui é I. Esse valor aqui continua sendo ele.
Então, no final, o que eu quero dizer é o seguinte. Que aqui vai ser mais ou menos raiz de 7 e tá aqui o termo imaginário. Ou seja, o x, no caso, pode ser tanto menos 1 é 1, mais. Pode ser tanto 1 mais, aí, raiz de 7 e dividido por 2. Quanto 1 menos 7 e dividido por 2. Ou seja, aqui se encontra o que? Duas raízes reais ou duas raízes imaginárias, não é? É sim, é. E o que a gente encontrou naquela hora foi um 1 como outra raiz, ou seja, uma raiz real positiva. Uma raiz real positiva. E também havíamos encontrado o menos 3. Eita, eu não escrevi, não foi? Pois encontramos o menos 3, um 1, e agora encontramos duas raízes imaginárias. Então, aquela previsão que havíamos feito aqui, ó, da questão da regra de sinal de Descartes, deu certo. Achamos uma raiz real positiva, que foi o 1, e achamos uma raiz real negativa, que foi o menos 3. Por que foi importante fazer essa regra de sinal? Por causa, pessoal, que eu acabei por sem querer enxergar isso, ou não, né? Ou foi natural mesmo. Acabou por, a partir do momento que eu achei uma das e vi que outras não funcionaram, melhor dizendo, na questão da raiz real positiva, e eu já fui direto numa raiz real negativa, para saber se dava certo. A partir do momento que essas duas funcionaram, já entrou aqui nessa classificação aqui, então de cara já ia saber de certeza que ia ter que achar uma raiz imaginária. Ora. Que no caso foi essa daqui. Pronto. E na hora de expressar o gráfico, como é que eu vou expressar o gráfico? Pronto. Muito boa colocação. O gráfico eu sei que vai ter como raízes o menos 3 e 1. E claro, os outros dois números imaginários. Para eu expressar esse gráfico, eu utilizarei o que eu já havia dito antes, que é nada mais do que testar valores entre os intervalos. Que intervalos seriam esses? O menos infinito. Eita, infinito feio. Menos infinito ao menos 3. Isso no primeiro intervalo. No segundo intervalo, eu utilizaria algum valor que esteja entre o intervalo menos 3 a 1. E por último, no terceiro intervalo, mas não menos importante, utilizaria algum valor de 1 a mais infinito. Mas tá, vamos lá, simbora cuidar de testar, porque se não testar não funciona não. Querendo ou não, eu vou ter que testar agora menos 4. Ah, mas lembre-se, eu sei como é que vai ficar o gráfico, por causa que eu fiz aqui a questão do termo regente. Eu sei que ele vai ter duas extremidades, ambas apontando para cima. Mas enfim, continuamos aqui. Se eu testar desse primeiro intervalo aqui um valor, digamos que menos 4, vim aqui testar na função, vejamos o que vai dar. Eita, eu vou apelar para a cor mesmo, mas aprimor, não vou apelar não, vou tentar fazer aqui na marra mesmo. Menos 4 elevado a 4. 4 vezes 4 é 16, não é? É. 16 vezes 4 é 64. 64 vezes 4, 128, 256. Ok. Ou seja, 256 é o primeiro x, o valor do primeiro termo. Aí o segundo termo, o
no caso é 4 ao cubo, vai ser, claro, 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, tá certo, né? 32, 48, vai dar 48. Pronto. É isso menos 4 ao quadrado, 16. 16 vezes 3. Eita, meu Deus. Menos 48. Não, oxente. Eu acho que eu confundi algum número aqui. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. 64 vezes 4, dá 256. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4. Ah, é 16 vezes 4, que é 64, Messias. Oh, meu Deus. Pronto. Perdão, pessoal. No caso é 256 mais 64 menos 48. Mais aí, eita. 4 vezes 7, 28. No caso, mais 28. Menos 6. E aqui começam os jogos, né? No caso, 64 menos 40. Ou vou começar pelo mais fácil. 28 menos 6 é o equivalente a 22. Certo? 22 positivo. 48 menos 48 mais 22 equivale a 26. Menos 26. Menos 26 mais 64 equivale a dizer o mesmo. Tá certo? É. Tá. Nesse sentido, tá. Equivale a dizer 38. 38. No caso, 38 positivo. 38 mais 256 equivale a dizer que o valor então seria 294. Então, resumindo, o valor vai dar positivo. O valor vai ser um valor positivo e um valor até que bem alto. Esse é o valor positivo. Ok. Se eu testar um valor nesse intervalo amarelo aqui, digamos que o menos 2, pelo amor de Deus, seja mais fácil. Vamos lá. Menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. No caso, como o grau do primeiro termo regente é par, isso com certeza vai gerar um resultado positivo, que no caso seria 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8 vezes 2, 16. 16. 16 mais, aí agora, 2 menos 2 ao cubo vai ser menos 8. Menos 3 vezes 4, que é 2 ao quadrado, vai ser menos 12. Isso mais 14, que é 7 vezes 2. Isso menos 6. Agora, graças a Deus, melhorou. Enfim, se eu juntar o menos 8 com menos 12, dá menos 20. Menos 20 menos 26, menos 6, menos 26. Menos 26 mais 16 dá menos 10. Menos 10 mais 14 dá. Tá certo isso aqui? Tá. Menos 10 mais 14 dá 4. Ou seja, ainda é um valor positivo. Ou seja, porém é um valor positivo, porém bem baixinho. Até significando que, sei lá, tá vindo diminuindo aqui e não sei. Vou testar um valor. Eu testei foi menos 2, foi tá, menos 2 tá certo, tá entre esse intervalo. Agora se eu testar um valor 2 em si, o 2 puramente 2, o que vai acontecer? Ah não pode, espera aí, galerinha, espera aí. Lembremos que aqui tem que com certeza ele vai vir para a parte negativa, ou seja, há mais valores nesse intervalo aqui que eu não vou testar, mas eu sei que vai acabar por fazer
o gráfico pelo menos passar pelo o ponto menos 6 aqui. Enfim, aposto que se eu testar um valor aqui desse intervalo vermelho, vai dar um valor positivo, por causa que assim estará fazendo pelo menos o que eu acredito que ele vai fazer. Mas vamos ver aqui. Se eu testar o 2 nessa função polinomial aqui, que é um valor que está entre aquele intervalo lá, vai dar o quê? Vai dar 16 mais 8, menos 12. No caso... pessoal, um erro, perdão. Na outra eu testei foi menos 2 vezes 7, que deu 14, mas é menos 2 vezes 7, ou seja, daria menos 14. Então, corrigindo, o valor da passada não daria 4 não, daria outro valor, que no caso seria, deixa eu ver se está certo, daria menos 28, ou menos 24, significando que sim, ele estaria passando aqui para o eixo, seria um valor negativo, passando para cá, e dando uma continuidade, mais ou menos assim, ó. Mas enfim, agora eu testando o valor do terceiro intervalo, esse valor sendo 2, daria o quê? 16, que no caso é 2 elevado a 4, mais 8, que é 2 elevado a 3, ao cubo, menos 12, mais 14, menos 6. Aqui sim, daria o valor... Aqui sim daria um valor até bastante peculiar, que no caso seria o quê? Seria 16, aí mais 8 menos 12, vai dar menos 4. Mais 14, menos 6. Menos 4 mais 14 vai dar 10. 10 menos 6, 4. 4 mais 16, 20. Ou seja, daria 20, com x sendo 2. Seja um valor positivo. Seja um valor positivo. Então, o que tiramos daqui? O que podemos tirar? Que o então gráfico ficaria mais ou menos assim, vindo assim, pegando e, claro, passando pelo ponto 3 e ponto 1, mais ou menos assim, exatamente, mais ou menos assim. Eu sei que saberíamos que ele passaria pelas raízes, bem como passaria por aqui, ó. Enfim, foi isso que eu quis apresentar neste vídeo. Seja você achar com raízes para achar fatores, seja você expressar polinômios em gráficos, seguindo, claro, toda uma metodologia já ensinada aqui no canal. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.